Em seu livro A Divina Comédia, Dante Alighieri descreve os 9 infernos. O primeiro é o limbo, e não se sabe ao certo como se chega lá, porque o Dante desmaia no vestíbulo do inferno e quando ele acorda ele já está lá. Antes do limbo existe um abismo sem fim de onde é possível se ouvir os gritos dos pecadores. No limbo estão aqueles que morreram antes da chegada de Jesus na Terra, os pagãos e os não batizados, principalmente as crianças. Lá, essas almas são fadadas a vagar pela eternidade numa escuridão completa, de onde não é possível se enxergar nada, que, segundo Dante, representa uma alma que nunca foi iluminada pela mensagem do Evangelho. E, ao contrário dos outros infernos, no limbo não se ouvem os gritos. De lá só saem suspiros e lamentos de tristezas dessas almas. O segundo inferno é o Vale dos Ventos, e lá se encontra Minos, o juiz do inferno, e ele ouve as confissões das almas que chegam, que só falam a verdade porque elas não têm mais o dom da inteligência. Logo depois está o Vale dos Ventos, onde padecem os luxuriosos, e lá eles sofrem e blasfemam contra Deus, enquanto ventos muito fortes arrastam seus espíritos de um lado para o outro, e um furacão sem fim atormenta essas almas por toda a eternidade. Em vida, eles eram levados por suas paixões que os arrastava como vento, e agora é o vento que os arrasta no inferno. O terceiro inferno é o Lago de Lama, e lá estão os gulosos. Lá eles estão atolados na lama suja, espessa, e são atormentados por uma tempestade de neve e granizo e torrões de água suja que caem sem parar. Segundo Dante, os gulosos jazem imersos no próprio vômito, e Cérbero, o cão de 3 cabeças, esfola e machuca seus espíritos. Em vida, o prazer e o conforto de comer sem limites representa uma dolorosa chuva gelada, e Cérbero representaria o apetite sem limites. O quarto inferno são as colinas de rocha, e lá estão os avarentos. Esse inferno é composto por montanhas, e as riquezas desses avarentos são transformadas em pesadas pedras, e eles são obrigados a carregar essas pedras montanha acima ou empurrar um contra o outro, porque em vida as suas atitudes em relação à riqueza eram opostas. O quinto inferno é o do rio Estige. Na entrada desse inferno existe uma cachoeira de água e sangue fervente. A água desce de algumas praias e forma esse rio chamado Estige, e lá estão atolados os acusados de ira, que permanecem batendo e torturando uns aos outros numa raiva sem fim. No fundo do rio Estige estão os rancorosos, que nunca demonstraram a sua ira, e eles não podem subir à superfície, e eles ficam lá embaixo submersos, soltando aquelas bolhas que se veem na superfície. Daí vem a cidade de Dite, que serve de divisão para aqueles que cometeram os pecados sem intenção e aqueles que cometeram os pecados conscientemente. Ele é cercado por uma muralha de fogo, e em seus portões estão mais de 1000 anjos caídos. O sexto inferno é o cemitério de fogo, e esse cemitério abriga vários grupos hereges, como aqueles que não acreditaram na existência de Deus e de Jesus, e aqueles que negam a sobrevivência da alma após a morte corporal. Eles estão confinados em túmulos de onde sai um fogo eterno, que, segundo Dante, seria um paralelo
aquele castigo que a igreja dava aos hereges de queimá-los nas fogueiras, e em cada túmulo existem mais de 1000 hereges. O sétimo inferno é o Vale Flagetonte, onde estão os violentos, e ele se divide em mais 3 vales. O primeiro vale é o da violência contra o próximo. O rio Flagetonte é um rio de sangue fervente e por suas margens estão algumas ruínas e o Minotauro de Creta. Um pouco mais à frente existe uma fila de centauros com arcos que atiram flechas nas almas que tentam submergir do sangue fervente mais do que lhe destinou a sua culpa. Os violentos contra as outras pessoas e seus bens estão mergulhados no rio de sangue daqueles que eles oprimiram. E quanto mais grave o crime, maior é a parte submersa. Os tiranos mantêm acima da superfície apenas as sobrancelhas porque eles tentaram contra o bem de suas vítimas. Os assaltantes dentro do rio mantêm apenas o peito para fora e os homicidas apenas a cabeça. O segundo vale é o Vale dos Suicidas. Lá, essas almas são transformadas em árvores retorcidas e sombrias, e de lá é o lugar de onde se ouvem mais gritos e mais lamentos. Quando os pecadores chegam e caem na selva, eles são transformados em sementes que crescem e se transformam em árvores silvestres. Essas árvores não têm folhas verdes mais escuras e os seus caules são nodosos e retorcidos, e elas não têm frutos, apenas espinhos venenosos. É onde estão os ninhos das arpias que se alimentam de suas folhas, causando nessas árvores dor e sofrimento. E lá também estão os esbanjadores, os violentos contra os seus próprios bens, que são perseguidos eternamente por cadelas famintas que representam a pobreza e o desespero. O terceiro vale é o deserto abominável, e lá estão os violentos contra Deus, que são destinados a jazer eternamente nessa areia quente, e lá chove fogo. Estéril e sem vida é o oposto do mundo criado por Deus. Eles vivem num mundo sem cor, sem conforto e sem esperança. É o mundo que desejaram em vida, rejeitando tudo que Deus lhes dera, preferindo dar maior valor às coisas materiais. Existem 4 tipos de violentos contra Deus. Os blasfemadores, os violentos contra a palavra de Deus, ficam deitados nessa areia em maior sofrimento. Os intelectuais, que são os violentos contra o Espírito de Deus, ficam espremidos uns aos outros. Os sodomitas, que são os violentos contra a natureza de Deus, são condenados a correr sem rumo pelo deserto. E os usurários, que são os violentos contra a sabedoria de Deus, que ficam sentados nas chamas. O oitavo inferno é o Malebolge, que é todo de pedra da cor de ferro, assim como as muralhas que o cerca, e ali estão os fraudulentos. Esse inferno é composto por 10 fossos como aqueles que cercavam os castelos, e esses fossos são ligados entre si por pontes. No primeiro fosso, os rufiões e sedutores são continuamente açoitados por demônios, porque em vida eles exploraram as paixões dos outros, controlando-os para servir a interesses próprios. E lá eles são levados a chicotadas pelos demônios, condenados a cumprir os desejos deles. O segundo fosso é o dos aduladores e lisonjeiros, que estão submersos em fezes e esterco. Em vida, eles exploraram os outros para tirar proveito de seus medos e desejos, e lá eles estão submersos na própria sujeira que eles deixaram no mundo. O terceiro fosso é o dos simoníacos, os traficantes de artefatos sagrados, e eles são enterrados de cabeça para baixo e suas pernas são assadas por velas. Esses buracos parecem com fontes de batismo. É como se eles fossem batizados ao contrário,
em vez de óleo, é o fogo que é aplicado em seus pés. E nesses buracos estão muitos condenados e apenas os que vão chegando por último ficam com as pernas para o lado de fora. O quarto fosso é o dos adivinhos, que ficam com a cabeça torcida para as costas, de forma que eles não conseguem olhar para frente. Segundo Dante, essa é a punição por eles tentarem ver o futuro que somente Deus sabe. O quinto fosso é o dos corruptos e eles ficam submergidos em um lago de piche fervente e se eles tentam levantar a cabeça, eles são açoitados pelos demônios. O sexto fosso é o dos hipócritas que estão vestindo roupas brilhantes e atraentes, porém essas roupas são pesadas como chumbo. É o peso que não sentiram na consciência quando faziam suas maldades. No inferno é o peso de seu falso brilho. O sétimo fosso é o dos ladrões e lá eles têm seus corpos roubados por serpentes e outros répteis que os atravessam e os desintegram constantemente, roubando seus traços humanos. É a punição por terem se apoderado do que não era seu. Agora são as serpentes que se apoderam de sua própria identidade. O oitavo fosso é o dos maus conselheiros, que estão envoltos por chama e estão sob uma tempestade de raios contínua. Em vida, eles induziram os outros a praticar a fraude, então esse fogo oculta a sua aparência como as ações deles eram feitas de forma oculta. No nono fosso, os semeadores de discórdia são esfaqueados pela espada de um demônio. Então, eles estão, alguns com as entranhas para fora, outros sem cabeça, outros sem braço, outros sem língua. Eles estão nesse vale, nesse fosso, completamente mutilados. E o décimo fosso é o daqueles que cometeram a falsificação e eles são cobertos por todo tipo de doença. E ali são seus corpos que se tornam falsos, que apodrecem, cobertos por essas enfermidades. Existem 4 tipos de falsificadores: os alquimistas, que são inchados pela hidropisia, os simuladores, que são atacados pela lepra e sarna, os falsos, que são transformados em loucos, e os mentirosos, que são atacados por uma febre alta e uma sede eterna. O nono inferno é o lago Cocyte, que é o lago das lamentações, que fica no centro da terra. É formado pelas lágrimas dos pecadores dos infernos anteriores que desaguam lá nesse rio. Nesse inferno estão os traidores, e é lá que está Lúcifer, traidor de Deus. E esse inferno também é separado por 4 vales, de acordo com a gravidade da traição cometida. Em Caína é onde são punidos aqueles que traíram seus parentes. Lá as almas ficam apenas com o tórax para fora do gelo, e esse nome faz referência a Caim, o personagem bíblico que matou o irmão Abel por causa da inveja. Depois vem o Vale Atenora, que é onde estão os traidores da pátria, que ficam apenas com a cabeça para cima do gelo. E no Vale de Ptolomeia estão os traidores de hóspedes. Essas almas estão presas no gelo apenas com o rosto para fora, de forma que quando elas choram, as suas lágrimas congelam os seus olhos. E, por último, Judeca, que é onde ficam os traidores de seus mestres e reis, e lá essas almas ficam submersas completamente no gelo do Cócito, conscientes por toda a eternidade. É lá que está Lúcifer preso até o peito, com as suas enormes asas de morcego que provocam um vento que é possível sentir de todo o inferno. Ele tem 3 cabeças e com elas ele morde os 3 maiores traidores da história, Judas, Brutus e Cássius. E o nome desse vale vem de Judas, que foi o traidor de Jesus.